Primeiramente, quero agradecer a Deus, o meu boa tarde ao presidente, aos demais vereadores, a minha colega vereadora Laura, o ex-vereador Ney da Boa Esperança e todos presentes. Eu gostaria de falar sobre o que o nosso amigo Toninho falou sobre o projeto de cargos. Eu também, vereador, estou pensando e analisando. Por quê? Vamos sim aumentar, vamos ter uma correção aí de cargos, mas nós temos que pensar que o nosso município também está precário de funcionário público. Cadê os concursados que estavam aí para ser chamados? Que até hoje está aí, cadê os dará? Boa Esperança mesmo, a escola precisa. São Pedro está aí, que é o diretor da escola, precisamos de funcionário. Que funcionários que ganham aí o salário mínimo. E essa correção de cargos aí é um aumento para os outros. Esse aumento poderia ser chamar aí os concursados que estão aí nas suas vezes, necessitando de um trabalho, precisando de um trabalho. Então eu acho que nós, vereadores, precisamos aí analisar direitinho para amanhã ou depois não pesar nas nossas consciências, né? E também falar sobre a correção aí dos funcionários aí, o vereador Toninho fez o requerimento. Eu sou a favor, porque os professores já me procuraram da Boa Esperança e eles já têm 2 anos que não há essa correção de aumento de salário. E eu acho que se é direito deles, por que não? Gostaria de estar pedindo aí para o secretário, para o prefeito, está analisando esse requerimento e está aí, dando aí o aumento para esses funcionários que estão aí necessitando, que é direito deles. E agradecer aí ao secretário aí, que está aí, o Cidão, ao Paulotti, e pedir que é um colega nosso, são colegas nossos aí que sempre está aí na sessão aí, e pedir para eles que sempre estejam aí presentes e agradecer aí que tudo que a gente está aí cobrando, eles estão aí junto com a gente. E o meu mais muito obrigado. Com a palavra, José Pereira. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus de estar mais uma vez aqui nessa Casa de Lei. Quero aqui cumprimentar o presidente, a vice-diretora, os colegas vereadores, cumprimentar o César, o nome do César, cumprimenta todos os empresários que se encontram nessa Casa de Lei, cumprimentar a vereadora doutora Sheila, que seja bem-vinda a essa Casa de Lei, cumprimentar o seu Pedro, diretor do Boa Esperança da Escola Capixaba, nosso parceiro que está aí, e a todos, uma boa tarde. E dizer para vocês da importância da viagem que nós tivemos em Porto Velho no ano passado. Eu, presidente da Câmara, vereador Tony Bertosa, vereador Valdir Pacito Xavier, aonde nós tivemos fazendo várias cobranças ali de recursos, aonde nós conseguimos ter grande mesmo, aonde que nós participamos também da licitação da telefonia rural, aonde que vamos ter aqui, foi a Clara que ganhou a licitação, a Clara que vai fazer aqui, e hoje vai ser aprovado o projeto da arruação, ou seja, da pergunta da área, do terreno que a prefeitura vai ceder por 20 anos para poder instalar a antena da Clara. Vai ser a Clara que ganhou, que vai colocar a antena aqui para ampliar o sinal, aonde nós estivemos conversando, e eles falaram que esse sinal vai jogar 10 quilômetros em volta do município, depois do período urbano, depois mais 30 quilômetros, aonde foi feito todo o mapeamento, vai atingir o cordão da Boa Esperança, da Coreia e o Novo Branco, vai pegar tudo. E depois, aonde não pegar, vai ser feita a ampliação mais para frente, né? Então esse sinal é um sinal que vai atingir longe, atingir muito longe, ele é totalmente diferente da TIM. Vai jogar muito longe, eu acredito que vai atingir o objetivo da nossa população do nosso município, aonde tivemos também no gabinete o deputado Jaco Teston, onde o presidente, junto com nós, fizemos a solicitação de recursos. Vou deixar o presidente falar depois, que nós conseguimos o recurso ali, juntamente com o presidente, e os demais vereadores estavam junto com a gente. Então foi uma viagem muito importante. Tivemos também, ali na Setor, conversando com o chefe do gabinete ali, sobre a escola do Novo Branco. Se Deus quiser, vai sair a escola esse ano lá, a escola estadual, entendeu? Teve eu e o Paulinho. Aí onde o presidente, mais o Tony Bertol, estava em outro lugar, nós dividimos o grupo. Como nós não dava conta de todo mundo junto, nós no lugar não dava conta, aí nós dividimos o grupo.
Também garantiu que a escola sai também, a escola do Novo Pranto, onde vai ser uma quadra completa, entendeu? Que vai atender aquela nossa população, quadra de esporte, entendeu? A área do lado da prefeitura, está tudo organizado, está tudo certo para acontecer, só que nós temos que continuar cobrando. Tem um ditado popular que fala assim: quem não é visto não é lembrado. Então nós estamos cobrando isso aí para que o nosso município avance cada vez mais nesse sentido. Então tenho certeza que essa viagem que nós fomos lá foi muito importante, foi muito bom, onde tivemos as cobranças, né? Então é uma coisa muito importante que nós tivemos lá. Esse projeto da telefonia rural é um projeto do governo federal, onde eles vão colocar vai ser isento dos impostos, onde o governo do estado não vai cobrar imposto nenhum, que foi um projeto do deputado Carlão, do deputado Barão de Carvalho, também do Carlos Magno, deputado de Brasília, onde colocou esse projeto em Rondônia. O projeto já vem dando certo em outros estados e foi ampliado aqui no nosso município, onde o deputado Maurão, quero aqui agradecer o deputado Maurão, né, que foi o deputado que entrou no projeto, ajudou a cobrar, ele está ajudando a cobrar para as coisas acontecerem o mais rápido possível. Então a gente fica muito agradecido pelo deputado Maurão que nos ajudou nesse sentido. Ele foi o cara que foi o autor do projeto, então por isso que eu estou falando o nome dele aqui. Então é uma coisa muito importante, vocês podem ter certeza que isso vai acontecer mesmo. Acredito que, da maneira que está aí, acredito que até o meio do ano, por aí, esse ano já vai estar funcionando, essa ampliação do telefone. E aí vai atender a nossa população. Então eu quero deixar aqui um abraço carinhoso a todos vocês e parabenizar também o Dia das Mulheres, né? Dia Nacional das Mulheres, né? Foi ontem, não pude estar aqui, mas a gente deixa a nossa gratidão, nosso agradecimento a todas as mulheres que estão presentes e às outras que estão presentes também. Então Deus abençoe todos vocês e fica com Deus, que é a melhor companhia. Com a palavra, a vereadora Lindaura. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais uma sessão e a vocês que estão aqui hoje para nos prestigiar. Sejam bem-vindos e que continuem vindo nessa Casa de Leis. Eu quero falar um pouquinho também, Toninho, do projeto, que é o projeto de criação de cargos. Na verdade, a gente está instituindo uns e criando outros, mas é de grande preocupação para nós, porque nós já criamos outros cargos aqui, até mesmo na gestão passada também, vamos falar dessa agora, né, que foram criados alguns cargos e depois teve toda a repercussão ao contrário. Na verdade, nós estamos preocupados também com o pessoal do concurso, que a gente já fez vários requerimentos, várias reuniões, e esse pessoal aí, ó, tá, a maioria tudo sem trabalhar, outros passaram no concurso, e a gente não está entendendo por que não estão chamando esse pessoal para o concurso. Então, realmente, é preocupante para nós vereadores, porque a gente fazia as coisas assim, não sem pensar, porque na verdade aqui é tudo muito bem pensado. A gente sempre trabalha com o aval jurídico, mas nós estamos pensando no amanhã, porque muita gente olha atrás de cargos aqui, até aprovar o cargo está aqui, toda semana na Câmara de Vereadores. Depois que aprova o cargo, meu irmão, aí você não pode nem reclamar nada, nem falar do trabalho dele ou tentar ajudá-los, que já vem com 7 pés na mão. Então, é de grande preocupação para nós. Eu acredito que cada um de nós vamos pensar certinho. E quero falar também do evento que estivemos ontem aqui nessa Câmara de Vereadores. Foi muito bom. Quero agradecer a todos vocês que vieram no evento. Infelizmente, quem não veio perdeu, porque tinha mais ou menos umas 250 mulheres aqui nesse evento. Foi assim de muita colaboração da Câmara, da Loura, a Sheila também, deu total apoio para nós, as funcionárias da Câmara, os
Com a palavra, o vereador Romil Pacito. Primeiramente, quero agradecer a Deus e quero cumprimentar a mesa diretora, os nossos vereadores, quero cumprimentar o Valdemar, Dona Marilene, o Ney com sua família, o Pedrão, lá, diretor do Colégio de Boa Esperança, quero cumprimentar o Milton, ali da sorveteria, a Dalva, trabalhar no gabinete, a Camila, o César ali, o gerente do posto Ribeiro, a ex-vereadora Sheila, o Zé Carlos, nosso companheiro de guerra e luta, o Zé Baiana, irmão Zé Baiana, esposo do Libertosa, Vilmar, sua esposa, e em nome do Magno, eu quero comentar todo o pessoal que compõe aqui da Câmara, nossos funcionários, e cumprimentar o secretário Valvote, secretário do Esporte, e o secretário Cito, lá da administração. E quero dizer para vocês, justificar aqui a minha falta da primeira sessão do ano. No ano passado, Deus me deu a bênção de não voltar na minha sessão. E nessa primeira sessão deste ano, eu não foi por minha vontade, me faltou, porque foi ter meio dia que o secretário da Educação foi dar abertura no início das aulas lá no assentamento Manaus Betão, e eu, como vereador, não podia deixar de entrar lá, para a gente ver as condições das estradas que encontram naquele distrito. E por força maior, não deu para chegar aqui, porque a estrada lá não está boa, está péssima, tá? Inclusive nós fomos de Toyota, e estava atolando, não sei se encontra nas mesmas condições, mas no dia que eu fui, estava atolando com Toyota, lá perto do Rio Açúcar. E não deu para mim chegar aqui em tempo real para estar aqui presente na sessão. Mas foi bem justificado, foi um trabalho que eu estava realizando, em nome da Câmara de Vereador, para aquela comunidade. Talvez pessoas que estão aqui também nem sabem, se fala Semana Natal, Zé Bentão, fala assim, onde é isso? Isso é uma parte, um assentamento que foi dado ali no Chupiguara, ganhou de presente do governo federal, e por incrível que pareça, se o município investir lá com estrada e com um bom trabalho, vai ser o coração do município, porque lá encontra 644 sítios, aonde é todo sítio de 8 e 5 alqueiros. Então lá vai demorar e virar fazenda. E eu acredito que o investimento que nós fazemos um bom trabalho na região vai ser o coração do Chupiguara, porque as terras são muito boas, produtivas. Então, não tem como o vereador estar lá empenhando o trabalho, não é só eu, os demais vereadores sempre estão também trabalhando, para aquela região de pessoas bem mais carentes que a outra região nossa. Quero dizer, também como o vereador Zé disse, a nossa ida para Porto Velho foi muito gratificante, porque desde o mandato passado, do ano passado, a gente vem trabalhando e empenhando o trabalho, onde nós tínhamos um projeto de implantar telefone rural nos distritos, onde procurei lá o deputado Mauro Carvalho e fizemos nossa reivindicação, nossos pedidos, e através daquilo ali nasceu uma ideia, porque ele é parceiro lá do deputado Carlos Magno, deputado federal, e o deputado federal viu esse projeto lá no Espírito Santo, onde ele copiou e trouxe para Rondônia, e o nosso governador, como eu já tinha os pedidos do vereador, ele gostou da ideia e implantou aqui no estado, onde eu fiquei contente, o vereador Roberto Amaro Toninho e o vereador Zezinho, onde eles usaram o mapa do Chupiguara para dar explicação para aquela reunião, uma reunião muito importante, pessoa liderança da CAR lá no Brasil, e todos os municípios, todos os prefeitos, vereadores dos municípios de São Rondônia estavam presentes. Então, quem nunca viu falar do Chupiguara e o município do Povo, ali naquela zona que eu estou falando, eu fiquei muito grato em poder estar ali discutindo o nome do Chupiguara, uma reunião tão importante. E aonde o representante da CRAU, onde ele disse que a torre seria instalada aqui na sede do município,
Eu mesmo fui um que tinha cara, o vereador também, todo mundo reunido na esquadra lá, tudo bravo, porque nós queríamos que fosse instalada como metade do município para pegar nossa região, entre Boa Esperança, Novo Branco e Guaporé. E aonde ele, depois de bastante discussão, nos explicou que essa torre, pela altura dela e a força que eles atuam, ela ia abrangir todos os outros distritos. E aí eles concordam com a ideia e Deus vai abençoar, que deve ser o município do estado de Rondônia, vai depender agora da prefeitura, do andamento da documentação ali, mas se eles estão na frente, vai ser o primeiro município a se instalar o telefone móvel nos distritos, aqui no estado de Rondônia. A primeira etapa vai ser 25 municípios, onde eu acredito que o Chupi vai ser o primeiro, que já está metade do caminho andado da documentação dos pedidos do vereador. Um foi de um vereador, mas foi dos 9 vereadores, Espetinho e Gigico, e está bem caminhado. Então, essa parte da telefonia, eu acredito que em breve vocês vão ter, e é um trabalho prestado dessa Câmara de Vereador que está buscando. Tem pessoas que reclamam que o vereador viaja, que o vereador está vindo muito para Porto Velho, mas se não for essas viagens, essas idas a Porto Velho, a gente não consegue trazer nada para Chupi Velho. Aqui no município, nós vamos esperar hoje a administração, tem como a gente vai conseguir. Então a gente tem que procurar deputados e o governador para a gente conseguir uma coisa. Por enquanto, essa é a minha palavra, e não precisa falar, não tem mais para a gente falar. Obrigado. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias para a ordem do dia. Requerimento 002/2014, que faça cumprir o seguinte artigo. O artigo 37 da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Artigo 39. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso assegurado. Revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção do item. Sem distinção de itens. Em discussão do requerimento. Quero aqui parabenizar o vereador Toninho pelo requerimento, um requerimento muito importante, requerimento 002/2014, onde ele está pedindo para o executivo ele se adequar das leis, né? Deixar as leis mais práticas para a gente possa verificar melhor. Então esse requerimento, vereador, é muito importante, por isso quero te parabenizar pela sua autoria do seu requerimento, que eu sou totalmente favorável a esse requerimento. Em discussão. O projeto é o que eu estava falando desde o início aqui, que é a revisão geral. Por exemplo, está falando aí até o salário mínimo que subiu, tinha que ter uma adequação aqui no município também. Não existiu nada disso. Então, a gente está se movimentando, buscando aqui alguma coisa, para ver se desperta, né, o interesse, cobrando aqui
para que isso venha acontecer no nosso município. Infelizmente, está totalmente travado. Em discussão. Votação do requerimento. Quem concorda permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Projeto de Lei 1607/2014 oficializa e denomina como Clemente Meurer o atual posto de saúde do distrito de Boa Esperança e da outras providências. Discussão do projeto. Em discussão. Esse projeto, né, é de minha autoria. Gostaria que os demais vereadores me ajudassem, né, a aprovar, porque o Clemente, ele foi funcionário há muitos anos do postinho de saúde da Boa Esperança. Então, como vai ter essa reforma no centro de saúde lá, então a gente analisou bem, conversei com a família, e a família ajudou, né, autorizou que a gente pudesse, né, e colocasse o nome do Centro de Saúde de Boa Esperança em homenagem ao Clemente Meurer. Então, gostaria aí que a primeira discussão, que os outros vereadores aí me ajudassem, que a gente conseguisse aprovar esse projeto de lei. Vereadora Loura, parabéns pelo projeto. Eu acho que eu conheci o Clemente e muitas pessoas aqui também conhecemos. É bem merecido, né, o nome lá do colégio, o nome do Clemente, uma pessoa batalhadora aqui no nosso município também. Infelizmente, né, o que aconteceu, mas fica aí nas lembranças aí, né, o nome do colégio, o nome de Clemente. Parabéns. Em discussão. Quero parabenizar a vereadora Loura pelo seu projeto, Loura, e falar que eu sou favorável também a esse projeto. O Clemente foi um funcionário que nos fez muita falta. Eu, como funcionária da saúde também, tive o prazer de trabalhar com ele. E infelizmente, por uma situação muito trágica, ele veio a falecer. Mas foi muito bem lembrado, parabéns mesmo pela sua iniciativa, e eu sou totalmente favorável a esse projeto. Em discussão. Bom, ele deve voltar na próxima sessão para continuar discutindo. Próximo projeto. Fala, desculpa. É aqui, vereadora Loura, de parabenizar pela sua iniciativa, um projeto de suma importância, da sua autoria, realmente ele merece esse nome de saúde. Inclusive, a Vossa Excelência queria fazer um requerimento, aí eu falei, tem que ser um projeto. Aí a Vossa Excelência conseguiu falar com a família e conseguiu montar um projeto, está aí o projeto aí, acredito que é muito importante. Tenho certeza que os vereadores, com toda certeza, não tem nem como contra um projeto desse, realmente ele é merecia muito mais que isso. Mas o que nós pudemos fazer por ele no momento seria um nome para ficar ali para todo mundo ver que realmente ele trabalhou na saúde e ficou até o final da vida dele. A vereadora Luísa, parabéns pelo projeto, que Deus abençoe você, que você continua sempre assim, com esse grande projeto, essa grande determinação sua. Em discussão. Ele volta na próxima sessão para outra discussão. São 3 discussões. Pergunta o próximo projeto.
o projeto de lei 1601/2014 altera as leis de número 313, 27 de junho de 2003, 456, de 7 de novembro de 2005 e lei complementar de 22 de junho de 2012, da outras providências. Em discussão do projeto. Esse projeto ele entrou aqui já na semana passada e a gente fez uma análise e mandou o parecer de volta, né? E dizendo assim, meio comprido aqui, mas eu vou ler. Em análise do artigo 5 do projeto de lei de 1601, processo 015/2014, qual solicita a revogação do parágrafo 1 do artigo 61 de 2/12, que tem a seguinte redação: para membro do magistério, a remoção processar-se somente entre unidades educacionais e entre unidades constantes da Secretaria Municipal da Educação. Constatamos que a lei complementar número 608 do artigo 48/2012 do artigo 48 traz o seguinte texto: a relocação e movimentação dos profissionais de educação básica da rede pública e ou administrativa no mesmo município ou de um município para o outro, dentro da própria Secretaria de Estado de Educação. Lei 4.881-A, 65, artigo 31, a remoção de ocupante de cargo do magistério superior se efetuará de uma para outra subunidade da mesma universidade ou do mesmo estabelecido de ensino. Dessa feita, ressaltamos que o município tem sofrido com falta de professores. Essas comissões entendem ser desfavorável à educação, artigo 5º do presente projeto da lei, e considerando que as leis estadual e federal somente permitem movimentação de magistério na própria estrutura da educação, entendendo ser inconstitucional por ferir leis maiores. Então, acho que por aí deu de entender, tem mais coisa aqui, mas já fica que para remover de um cargo para o outro, tirando, por exemplo, até cargo aqui que é de educação, tirando e passando para outro cargo, é que nós discordamos. E nós mandamos para lá e eles mandam de volta esse projeto. Entendeu? Então é um caso assim que eu, na verdade, por não hoje ter que votar contra esse projeto, eu vou pedir vista desse projeto. Quero que os vereadores aí, né, vejam a possibilidade de nós voltar para analisar ele melhor, para não cair numa, vamos dizer até, criação de cargo com aumento, significa que vai mexer com muitas situações. Né? Eu já passei por isso aqui uma vez, não quero passar pela segunda. Então, eu analiso, da minha parte, estou até analisado já, mas eu gostaria, para não cometer aqui fazer um equipe, gostaria de ter vista do projeto. O presidente me disse, a vista do projeto. Em discussão, a pedido de vista do vereador Antônio Bertozzi. Quem concorda permaneça como está, quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Foi pedido vista. Próximo projeto. Eu agradeço aí os vereadores e vamos analisar isso aí. Obrigado. Projeto de lei de 1608/2014 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional
suplementar com anulação de dotação no valor de R$ 11.300 no vigente orçamento do programa e das outras providências. Em discussão do projeto. Em votação do projeto. Quem concorda, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Projeto de Lei 1609/2014 expõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar especial por recurso vinculado no valor de R$ 179.997,58 no vigente orçamento do programa e das outras providências. Discussão do projeto. Em discussão. Como a gente estuda os projetos ali e depois só passa para a votação, aí quem está aqui presente fica sem entender o que é que está acontecendo. Então esse valor aqui de aprovação, 179 mil, né, que é da justificativa em anexo sobre mesmo suplementação que o recurso cuja unidade implantadora, a Prefeitura Municipal de Chupinguaia, indica a obra de construção da cobertura da quadra escolar no distrito do Guaporé, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Walter José Zanella. Então esse é um programa do governo federal que está aí mandando R$ 179.997,58 para a cobertura da quadra do distrito do Guaporé. É claro que eu sou favorável. Em discussão, esse é um recurso vinculado, só pode ser gasto naquilo. Recurso, vereador, ele veio numa boa hora, passou por necessidade daquele distrito e daquele colégio onde aquela quadra se encontra descoberta. E com esse dinheiro vai dar continuidade de trabalho e que vai dar cobertura para aquelas crianças poder fazer o trabalho físico da escola, o trabalho onde tem ali naquela escola funciona escola mais, aula mais, uma coisa parecida assim, onde as crianças têm que permanecer praticamente o dia todo no colégio, é onde eles fazem os trabalhos na quadra e descoberta, no tempo da chuva, no sol, aquele sol quente. Então esse dinheiro que veio numa boa hora, onde realmente aquela comunidade necessita e vai ser bem aproveitado para aqueles alunos ali. Então não tem como ser favorável a um projeto que fez isso. Em discussão. Esse projeto aqui é do governo federal, como os meus colegas falaram, do Mais Educação, que é para complementar a carga horária das crianças. Ou seja, as crianças têm um período que elas vão ficar em sala de aula e depois elas vão ficar mais um período na parte da educacional, ou seja, jogar bola, outros trabalhos que é compatível com a educação. Então, nós estamos favoráveis, onde os nossos alunos, as nossas crianças vão poder ficar mais tempo para desempenhar o seu estudo.
Em discussão. O programa, presidente, é o PACS 2, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Em votação do projeto, quem concorda permaneça com destaque, quem for contrário que se manifeste. Aprovado. Projeto de Lei 1610/2014 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 3.926,17. Do objeto do orçamento do programa e da outras providências. Em discussão. Em discussão do projeto. Esse é um saldo orçamentário do gabinete que está sendo para pagar a licença-prêmio, que vai ser pago para o servidor regional Shalom. Ele está com problema de saúde, então o prefeito está liberando para poder ajudar. Alguém quer discutir? Esse projeto de lei, onde é no valor R$ 3.926,17, é para compra de licença-prêmio. Não vai, se eu falo licença-prêmio, os outros falam assim, eu também vou lá vender a minha, porque comprou de um, vai comprar de outro. Eu queria explicar para vocês aqui, se acontecer de alguém falar uma coisa assim, vocês poderiam defender a atitude e a compreensão desses novos vereadores, porque isso aqui foi feito, o executivo está pedindo aqui para o Poder Legislativo, porque o Shalom se encontra com problema de saúde e é um pouco sério, onde constatou que ele hoje está com problema no fígado. E hoje de manhã foi levado para Porto Velho e como o primeiro passo, o SUS é bem demorado e ele estava em situação, já tem mais de 15 dias que ele está se alimentando, está tomando suco, só líquido, e então foi feito para adiantar, foi feito os primeiros exames foi feito no Hospital Pago, para adiantar a coisa, o negócio era bem sério. E estamos aqui para dar uma força para que ele possa começar o início do tratamento. O prefeito está disponibilizando aqui a poder ajudar a comprar essa licença-prêmio. Se algum outro funcionário que também tem a licença-prêmio vencida e vai querer também fazer dessa forma, vocês podem passar. Não é porque o vereador está dando prioridade para uma pessoa, é porque no momento que ele está necessitado de força da saúde, né? Que poderia acontecer por qualquer um de nós, mas nós estamos aqui para poder apoiar cada um que for e precisar. Nesse modelo aí não tem como a gente deixar de fazer isso.
uma pessoa que realmente se encontra enferma. Em discussão. Eu também sou favorável a esse projeto de lei, até mesmo porque está dentro da legalidade. Então eu sou favorável, como o Valmir falou, nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã. Então a gente sabe como que funciona o SUS no nosso país e sabemos também que hoje o social na prefeitura está meio complicado, né? Se depender de alguém para fazer um exame e depender da Secretaria de Assistência Social, é praticamente complicado. Então, nós temos que pensar no nosso amanhã, nos nossos irmãos, que quando precisa da gente. Então, eu sou favorável. A situação dele realmente é complicada. Ele teve que ficar internado, deu várias complicações nos exames dele. Então, eu sou favorável. Em discussão. Diante de uma situação difícil dessa, porque tem o ditado popular, primeiro Deus, depois a saúde. E a pessoa sem saúde, ela não é ninguém não. Então, a gente tem o respeito, né? E torcemos que ele se recupere logo, né, dessa doença que ele tem, né? E eu estou favorável. Em discussão. Eu também sou favorável, né? Em questão, o vereador Valmir, o vereador Lindau falou, né? A saúde da gente em primeiro lugar. E o Shalom, ele, além de ser colega, funcionário público e está passando por essa necessidade, esse tipo de doença, né? Então é uma questão que nós, vereadores, temos, né, que aí ajudá-lo, né, dessa forma, e mais alguém também, né, no caso, assim, que estiver precisando, nós também temos que fazer ajudar dessa forma. Então, quero que Deus abençoe a ele, que retorne, que Deus abençoe ele com saúde logo e continue o trabalho ali da prefeitura. Em discussão. Muito breve. Eu também sou favorável a esse projeto, porque a gente sem saúde, como o Tony Bertozzi disse, não somos nada. Então, senhor presidente, esse projeto é importante, vamos aprovar esse projeto para que nós possamos ajudar o nosso ser humano, o nosso próximo, que hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós. Em discussão. Em votação do projeto. Quem concorda permaneça como destaque, foi contrário que se manifeste. Aprovado. Projeto de Lei 1611/2014 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 120.732,80 no vigente orçamento do programa e da outras providências. Em discussão do projeto. Esse é um projeto da CEMET, Educação. Esse vai para merenda escolar, para a APP. Está precisando, né, Pedro? Em discussão. Eu também sou favorável a esse projeto. A gente ligou para o Elenildo e ele explicou para a gente, né? Porque na verdade é uma quantia alta aqui, valor alto, e a gente queria saber para onde ele ia destinar esse dinheiro. Aí ele nos explicou que é para a merenda escolar, não é isso, presidente? Ele está fazendo a mudança só de dotação dentro da mesma secretaria. Então, eu sou favorável.
R$20.772,80. Veio uma boa hora, presidente, porque eu já estava enjoado de receber a gravação lá do nosso diretor, Pedro da Boa Esperança. Esse menino é meu amigo, mas isso perturba, rapaz. E perturba, e a gente preocupando lá, falando com o prefeito e com o secretário, e até que eles mandaram o projeto de lei. Você está de parabéns, Pedro, é assim mesmo. Nós somos vereadores, nós vamos cobrar. Porque que vocês não cobraram, não vão saber qual a necessidade lá do distrito e nem dos colégios. Então, você está de parabéns, quero analisar as suas cobranças. E continua assim. Cobra o vereador cobra o secretário, o prefeito, quem se a parceria. Também tem que aceitar essas cobranças com carinho e poder ajudar a gente. Em discussão. Quero falar mais uma dessa merenda escolar, 120 mil. Sem saúde é problema. Agora, aprender com fome, ninguém consegue. Então, chegou aí, como diz o Valdir, uma boa hora, né? E vamos lá. Em discussão. Eu também sou favorável, né? Porque eu acho que as crianças necessitam, e eu sei o tanto que o seu Pedro em batalha, né, seu Pedro? E cobrando e correndo atrás para poder dar atenção para nossas crianças que necessitam, né, da merenda escolar. Também não só a escola da Boa Esperança, mas todas as escolas do nosso município, né? Então eu acho que fazer igual ao outro, né? Veio numa boa hora esse dinheiro. E eu sou favorável. Em discussão. Em votação do projeto. Quem concorda permaneça com o destaque, quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Projeto de Lei 1612/2014 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.400 no vigente orçamento do programa e da outras providências. Isso também é educação, vai para o EPEGAI, para a creche, alimentação também. Em discussão. O valor é pouco, ninguém quis nem discutir. Em votação do projeto. Quem concorda com o valor como destaque, for contrário, que se manifeste. Aprovado. Projeto de Lei 1603/2014. É o último projeto de hoje também. Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de áreas para instalação de equipamentos necessários à operação do Serviço Público de Telefonia Celular e da outras providências. Em discussão do projeto. Esse aqui é uma área de terra que vai ser cedida no Jardim Acácia, onde vai ser instalada essa antena dessa telefonia da CRAI. Eu quero aqui dizer, presidente, essa autorização, essa autorização vou passar agora para o Poder Executivo, é de muita importância, porque nós fizemos todo o trabalho, na Pedra Velha, cobrando o deputado, o governador sobre essa telefonia rural, e essa torre não é implantada se nós não aprovar esse espaço, esse terreno ali para usar. Só que deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, que esse terreno vai ser dado, vai ser de forma cedido por 20 anos e podendo prorrogar por mais 20. E assim que essa empresa um dia sair do município, esse terreno é devolvido para o município. Nós não estamos dando, não estamos vendendo, estamos apenas emprestando para ele para se instalar essa torre para iniciar nosso distrito com a telefonia rural.
Em discussão. Pegando o gancho onde o vereador disse, isso aqui está realmente cedendo por 20 anos, o prefeitura está cedendo no projeto de lei, para que o vereador possa aprovar para que a firma que ganhou a licitação de telefonia rural, para poder instalar uma antena ali, para poder jogar o sinal para as escolas lá no distrito e outros lugares aí. Então isso é um projeto importante, vai estar só emprestado, como diz o vereador, por 20 anos, podendo também prolongar por mais 20 anos. Então isso aqui é um projeto importantíssimo, onde acredito que nenhum vereador vai votar contra, porque é um projeto que vai beneficiar o nosso povo, ou seja, a nossa população. Esse terreno que a prefeitura tem que comprar agora e aprovado pela Câmara para instalar a torre de celular. Vou falar daqui. Agora eu quero falar alguma coisa, porque quando tem pessoas que chegam na localidade e acham que só ele que buscou as coisas e não soma com ninguém, então eu vou somar nós aqui da Câmara de Vereadores, né? Somos individualistas, que começou essa procura desse sinal, começou através do quê? Nós estávamos lá no Palácio do Governo e apareceu o Mauro do Carvalho